Aleluia, glória a Deus. Nós estamos aqui para mais um programa, estamos aqui para essa pérola de hoje. O reino de Deus tem muitas pérolas e hoje nós estamos trazendo aqui para você uma pérola de muito valor que nós queremos apresentar para vocês. Mas vamos primeiro começar com uma palavra de oração, de gratidão a Deus por termos chegados até aqui, né? É meu primeiro dia de 53 anos. Então também é uma pérola de poder saber que Deus tem me confiado a vida para expressar o reino dele, o amor dele e a graça dele. Pai, nós glorificamos o Senhor, nós louvamos o Senhor nesse dia, porque esse dia é o dia que o Senhor fez, nós podemos alegrar e regozijar no Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós podemos ter a oportunidade de expressar o seu amor, a sua graça e a sua bondade. Senhor, que nesse tempo, esse bate-papo, essa conversa aqui, Senhor Deus, possa trazer edificação, possa trazer despertamento e interesse ao Pai das pessoas para esse assunto que vamos falar agora, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Quero ler um texto aqui antes de continuar. E o texto que eu quero ler está em Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15, que diz assim: E disse-lhe: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Tá, de repente se pergunta o que tem esse texto a ver com aquilo que nós vamos conversar. Na verdade, nós vamos conversar e na nossa conversa você vai entender, e no final eu te faço uma consideração sobre o texto. Eu quero então apresentar para você que o Gabriel, tem a honra de receber o Gabriel aqui conosco. O Gabriel, ele é líder de uma obra, de uma missão aqui na cidade de Dourados, que tem sido um instrumento de Deus para a cidade, um instrumento de Deus não só para Dourados, mas para a região, para o estado. E há pouco nós nos aproximamos, eu creio, dentro de um alinhamento de Deus, porque é algo que eles desenvolvem, que nós amamos, que está no nosso coração. Então, Gabriel, eu queria que você ficasse à vontade para você falar do seu trabalho, falar daquilo que Deus tem colocado no seu coração. E aí nós vamos aqui nesse tempo bater um papo e saber mais sobre esse trabalho tão precioso que vocês realizam. Sim, fico muito feliz aqui de ser convidado pelo pastor Gerson e sou novo aqui em Dourados, né? Estou aqui há mais ou menos 2 anos e desde então temos feito esse trabalho na aldeia, né? Jaguapiru, aldeia Bororó também, de evangelização, de pregação da palavra, ensino. Nossa organização missionária se chama Aliança de Pequenos, né? E nós estamos aqui para servir Dourados, né? Servir a aldeia, servir Dourados, servir as igrejas, né? Servir os irmãos em Cristo, né? Dando treinamento, suporte no evangelismo, na pregação da palavra, né? Também em outras áreas que são necessárias, né? E fico feliz de estar aqui nessa cidade, fico feliz de estar aqui neste programa também, porque eu creio que Deus tem um propósito para tudo isso. Gabriel, aproveitando a começar aqui, eu queria começar fazendo uma pergunta que, quando eu pensei, né, veio no meu coração de convidá-lo, veio o meu coração, que é importante porque as pessoas querem saber da origem, né? Como foi esse chamado no seu coração? Compartilhe para nós um pouquinho daquilo, como que tudo começou, a Aliança de Pequenos, que tem servido a igreja aqui em Dourados. Conta para nós como é que isso surgiu, como é que isso começou. Sim. Compartilha conosco. Sim. Bom, eu sou de Naviraí, né? O pessoal acho que conhece, né? Daqui perto de Dourados. E lá em Naviraí eu já tinha um projeto chamado Inis Day, onde a gente trabalhava com arte, inclusive até com cinema, com YouTube, fizemos curta-metragens, né, que são pequenos filmes para falar do amor de Jesus, né? Também fazíamos teatro nas escolas, evangelismo na rua, teatro nas praças.
Então era um grupo que tinha um enfoque missionário, mas era um enfoque mais artístico. A gente usava a arte para falar de Jesus. E eu fiquei 6 anos liderando esse projeto, até que em determinado momento o Senhor me deu uma direção, que seria deixar esse projeto. E quando Ele me deu essa direção, acho que foi em 2017, eu até me assustei assim, porque pensa, 6 anos construindo algo, mas eu confiei em Deus, entendi que Ele queria o meu Isaac ali naquele momento, sabe? E que ele iria fazer algo novo. E quando eu fiz isso, o Senhor então abriu as portas, Ele me deu uma nova visão, que seria uma visão de unidade, que seria não trabalhar só ali na minha cidade e não trabalhar também só com o pessoal da minha igreja. Às vezes vinha pessoas de outras igrejas do nosso projeto, mas a maioria eram sempre da mesma denominação. E com isso o Senhor expandiu minha visão sobre o reino, não só em Naviraí, mas em todo o Mato Grosso do Sul. E aí eu conheci pessoas, né, de diversas cidades, como o Jonathan, a Thalia, a TM, que são do Mato Grosso do Sul, mas de diferentes cidades, lideram diferentes projetos. E nós nos unimos nossas forças, depois conhecemos jovens daqui de Dourados, né, como o One Love, o Jesus Flame, pessoal que já fazia trabalho de evangelização, entre outros movimentos de universidades, o Pockets, o Holiness, entre vários movimentos, né, que se eu for citar todos aqui vai ficar grande. E nisso nós começamos um mover de unidade. O nosso principal foco inicial era a unidade. E com esse mover nós fomos entendendo que o Senhor, ele não tem a unidade sem propósito, né? Eu até tenho uma coisa que eu carrego comigo, que unidade sem propósito é Torre de Babel. não tem motivo nenhum e vai se acabar, né? Então nós vimos que tinha que ter um propósito na nossa unidade. Foi quando nós começamos a fazer eventos evangelísticos, eventos missionários, com enfoque em despertar jovens e em viajar pregando o evangelho nas cidades. E foi quando a gente começou também a ir para a aldeia, né? Em 2019 para 2020, principalmente, foi quando a gente intensificou o trabalho aqui na aldeia. E aí eu entendi que deveria me mudar para Dourados para a gente estabelecer esse projeto missionário. Não ficar mais apenas como um movimento, mas se transformar numa organização missionária. Então, resumidamente, foi essa a nossa trajetória. Claro que nesse caminho teve muitas lutas, muitas dificuldades, mas também muita bênção, muita alegria de conhecer muita gente boa e que hoje tem caminhado conosco, né? Certo. Então, hoje, qual que é a área de atuação? É interessante que eu li o texto, ide, portanto, fazer discípulo todas as nações, né? E tem todo um contexto aqui do texto, né? E eu percebo que dentro do texto que eu li, o que te traz é você apoiar, você vai fazer evangelismo, você vai ministrar, mas também você, junto com isso, quando digo você, é força de expressão. Eu sei que não é você, eu sei que é uma equipe, que é a Ali, né? Que é uma missão, né? Porque talvez seria interessante nesse ponto agora você colocar como é que funciona a Ali, né? Se recruta pessoas, quem que trabalha, quem faz parte Sim. da Ali dentro do desenvolvimento desses projetos. Sim, nós temos hoje uma equipe, né? Em Dourados, temos também pessoas de Naviraí, de Campo Grande e de algumas outras cidades. E o nosso, eu costumo dizer que a organização missionária era uma resposta de Deus para algo que ou a igreja às vezes tem falhado, que é o trabalho missionário, ou não que tenha falhado, mas que talvez não tenha enfoque, né? Tem muitas denominações e muitas têm foco mais no ensino, outros foco ali mais no cuidado dos membros, né? No psicológico, no espiritual, mas nem todas têm um trabalho missionário, às vezes até por falta de condições, de entendimento. Então hoje nós trabalhamos muito com a igreja local, né? A igreja local que envia os trabalhadores para a organização missionária. A organização ela prepara esses trabalhadores, gere o recurso que a igreja envia e direciona esses trabalhadores para diferentes focos. Então por isso que a gente trabalha muito em parceria com a igreja. Então nosso trabalho ele é basicamente pegar pessoas, jovens principalmente, no caso da nossa organização, que ela é mais focada em jovens, pegar esses jovens
capacitá-los, dar para eles ferramentas, apoio, suporte e enviá-los para campos ou locais de trabalho, e isso dá um suporte para eles nesses locais. Por exemplo, tem jovens que querem trabalhar mais na aldeia, então nós enviamos ele para igrejas e locais que podem ajudá-los a desenvolver esse trabalho dentro da aldeia. Não só uma denominação, mas diversas denominações que vão desenvolver esse trabalho lá. O outro jovem, por exemplo, quer trabalhar mais com moradores de rua. Então nós temos parceiros que fazem esse tipo de trabalho, e aí nós vamos então encaminhar esse jovem, capacitar ele para que ele faça esse trabalho. E aí muitos ficam na organização, se tornam membros da organização, outros voltam para suas igrejas locais e nas suas igrejas locais realizam o que eles aprenderam. Se eles aprenderam, por exemplo, evangelizar, eles podem levar isso para a igreja local deles e aplicar com o pessoal deles. Mas muitos acabam também ficando, né, na organização e desenvolvendo o trabalho dentro da organização. Então não tem só um foco, o foco é até um pouco abrangente, porque quando se fala de missão, existe muita coisa a ser feito, né? Então, eu separo em 3 tipos de missão, que é as esferas da sociedade, que é, por exemplo, a universidade, as artes, as redes sociais. Isso é uma esfera, é um lugar que precisa de missão também. Falo da missão urbana, que aí é morador de rua, as prostitutas, os viciados. Então, é um público que precisa de atenção na cidade. E também tem a missão transcultural, que aí fala de pessoas que não são da nossa cultura, né? Venezuelanos, indígenas. Então o nosso foco são essas três áreas de atuação, que às vezes não se tem muito sendo feito. Claro que eu acredito que tem muitas igrejas que fazem um trabalho muito bonito nessa área, mas nós buscamos ser respostas para essa área que geralmente até a sociedade menospreza um pouco, né? Que são essas esferas. Ok. E dentro dessa, eu achei interessante, você falou que às vezes o jovem ele vem, fica um tempo, ele aprende, depois ele volta para a igreja dele e ele mesmo pode desenvolver junto com os jovens, com a igreja, essa metodologia ou esse trabalho de evangelismo em diversas áreas que ele aprendeu com vocês, com a equipe. Sim. E essa equipe, né, esse pessoal que veio, que ficou e que faz parte da equipe desenvolve um trabalho, que tipo de treinamento mais prático vocês desenvolvem? Hoje nós estamos lançando uma escola missionária chamada Forja. Deus me deu uma palavra em 2020, no meio da pandemia, a respeito de Forja. Ele me falou muito forte, Forja. Eu fiquei com isso na minha cabeça. E orando eu entendi que o Senhor queria que eu fizesse uma escola missionária para forjar pessoas, forjar no bom sentido da palavra, né? Ministros do Evangelho. E o processo da Forja ele é bem interessante, né? Não vou entrar em detalhes, mas ele é muito difícil, né? Você forjar algo. Não sei se o senhor já assistiu esses programas, né, de TV. E o Senhor mostrou que essa escola seria para isso, para a gente preparar pessoas para que elas se tornassem ministros do evangelho capazes. E aí, inclusive, estou até com um panfletinho aqui, né? A escola Forja, e tem aqui alguns detalhes, né? Sim. E nessa escola a gente prepara a pessoa para a vida ministerial. Então a pessoa ela pode passar pela escola, inclusive essa versão a gente fez online, mas nós pretendemos fazer presencialmente, porém agora a gente não fez, primeiro por conta da época da pandemia e segundo por questão de estrutura, a gente está se organizando ainda. Mas nós fizemos online para que qualquer pessoa pudesse aprender e aplicar. E claro que nós fazemos um acompanhamento do aluno também, né? Nós conversamos com o aluno, vemos os pontos que ele precisa melhorar e os pontos que ele quer aprender. Então se o aluno ele desejar aplicar na igreja dele, ele fica à vontade, porque o nosso objetivo é ser uma plataforma, um lugar onde as pessoas vão aprender, muitos vão caminhar com a gente, outros não. Inclusive mesmo até dos fundadores da nossa equipe, o Rafa e o Jonathan, que são fundadores, hoje eles não estão mais na organização, mas eles aprenderam muito juntos conosco, né? E estão aplicando em outros ministérios, um na igreja local, outro em projetos que ele tem.
Então, assim, nosso objetivo não é que todos fiquem conosco, mas que todos aprendam e possam exercer em qualquer lugar. Então, essa é uma escola, inclusive a gente está lançando ela online, né? Então, se alguém quiser conhecer, né, fazendo aqui uma propaganda, é seu alvo mesmo. Se você quiser conhecer, entra no nosso Instagram, né, Aliança de Pequenos, ou @alianca de Pequenos, né? Vai estar lá no nosso link na bio, né? Temos também um site, né, www.aliançadepequenos.com, Alianca, né, o C cedilha não coloca, aliancadepequenos.com, e é uma escola para isso, é um preparatório. Se a pessoa falar, Gabriel, eu não quero ir para missões, ela pode simplesmente aprender aquilo, né? Ela pode aprender e levar para a igreja dela. Mas se ela também falar, eu quero ir, eu quero ser um missionário integral, ou então um missionário urbano, a gente está aqui para receber essa pessoa também, ou até mesmo encaminhar ela para algum projeto onde vá atender a demanda, o ministério dela, né? Bacana. Eu estou observando aqui esse folderzinho bacana, e você falando, né? Eu achei interessante esse nome Forja, né? Forjar, que tem um desenho de uma espada, né? Forjar uma espada, né? Sim. Realmente, eu tenho uma pessoa na igreja que trabalha com cutelaria, né? Ele faz faca, né? E é o mesmo processo, né? De fazer uma espada. E de vez em quando tem que dar umas marteladas. Sim. Tá vendo aqui que tem uma bigorna. Tem que martelar, tem que lixar, tem que pôr no fogo. Pôr no fogo. Então todo um processo, mas o que eu acho bacana aqui é que você coloca que o que você vai aprender, né? Autoconhecimento, ver Bíblia e teologia, né? Vai ver sobre identidade cristã, caráter cristão, sim, estudar sobre isso, Igreja de Cristo, né? Dentro disso, liderança ministerial, 5 ministérios, unidade do corpo, sim, o chamado, discipulado, ações sociais, né? Vai ver um pouquinho também das nações e culturas, avivamento pessoal, causas missionárias e missões práticas. Bacana, muito joia, muito interessante, né? E eu tenho certeza, Gabriel, que vai ser um instrumento poderoso para a igreja, né, em Dourados. Porque, na verdade, às vezes a pessoa ela não quer ir para um seminário. Isso aqui é diferente de um seminário. Porque às vezes o chamado precisa dela ir realmente para um seminário, porque é um chamado, talvez, sim, chamado pastoral, mais específico, né? Não que o pastor não precisa fazer isso aqui, não é isso, né? Mas isso aqui, qualquer crente, qualquer discípulo de Jesus vai ser muito enriquecido e vai contribuir muito com a vida da igreja, né? Vai auxiliar demais a vida da igreja com essas ferramentas que eu estou observando aqui, né? Então a gente tem o carinho de poder pegar um material desse e sabendo de conhecer já um pouco vocês e saber que realmente tem uma seriedade, tem algo de Deus para compartilhar e para ministrar na vida das pessoas. Isso, na verdade, vai servir poderosamente à igreja. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para você, Gabriel, com relação àquilo que vocês têm desenvolvido na aldeia, né? Que você citou aí na questão da aldeia. O que vocês entendem que seja uma das maiores dificuldades no trabalho com auxiliar as igrejas na aldeia? Hoje na aldeia nós temos vários desafios. Tem os desafios sociais, né, e os desafios como igreja. Os desafios sociais são os que a gente já conhece, como quem mora em Dourados provavelmente já ouviu falar, né, da violência, do problema do alcoolismo, da própria pobreza também que a gente encontra. E lá a gente até tem deparado com falta de água. Nós estamos até trabalhando para construir um poço para algumas famílias, para atender algumas famílias, né? A gente ainda não consegue atender muita gente, mas pelo menos a família pastoral e as pessoas que moram em volta, nós queremos atender construindo esse poço. E entre outros desafios, temos projetos de futuramente, junto com a igreja local, que é a Cefai,
e com parceiros que temos lá também de outras denominações, construir até mesmo lares para criança ou salas para atender crianças. Por exemplo, hoje a gente faz reforço escolar, né? Também temos projeto de futebol. Então são projetos que atendem ali a sociedade, né? Atendem o povo indígena. E como igreja nós temos os desafios que parte da aldeia tem muitas igrejas, né? Então às vezes não é nem falta mais igrejas, mas falta compromisso dos crentes, né? Falta um discipulado com o povo, né? Então, nós temos a aldeia, a reserva de Dourados, ela é muito grande. Então, eu estou falando mais exclusivamente da Jaguapiru, né? A realidade da Bororó é diferente, então são aldeias diferentes, têm realidades diferentes, enfrentam desafios diferentes. Mas falando da Jaguapiru, hoje a gente tem esse desafio da unidade da igreja, do próprio os líderes indígenas e os líderes missionários, né? Lutarem por essa unidade também lá, lutarem para que o Evangelho não apenas se espalhe, mas se estabeleça em cada lar. Então esse é um grande desafio. E na aldeia Bororó é uma aldeia que sofre mais com a pobreza, sofre mais com a necessidade de alimento, de roupa. Então nós temos buscado fazer algumas ações sociais, mas hoje eu admito que nossa equipe ainda é pequena e a igreja também que nos recebe é pequena para atender a demanda. Então por isso nós precisamos não só do apoio da igreja de Dourados, né, do povo de Dourados, mas também de trabalhadores, de pessoas que vão criar projetos lá dentro. Porque eu sempre tive essa visão que fazer a social é bom, é válido, mas o que realmente vai mudar aquela estrutura de miséria são projetos fixos, sabe? São projetos que não são apenas uma vez por mês, ou até mesmo uma vez por semana, mas projetos que vão levar anos, né? É todo um desafio enorme, mudança de mentalidade. Isso, né? Gerar emprego, gerar renda, ensinar a ter uma mentalidade de estudar, né? Então muitos indígenas não falam bem português, muitas crianças, muitos jovens têm dificuldade e sofrem preconceito nas escolas de Dourados. O preconceito contra o povo indígena é muito grande. A gente conversando com eles, a gente vê isso neles, mas nós sabemos que a gente tem que partir de nós, né? Tem que partir da igreja, esse apoio, esse suporte e esse auxílio, né? Às vezes a gente espera pelo governo e o governo sim vai ajudar, mas eu acho que a igreja ela precisa se posicionar também, né? Para que não seja apenas uma mudança na sociedade, mas que o evangelho também se estabeleça no coração de cada indivíduo, né? Certo. Dentro desse contexto, deu para ter um apanhado aí, vamos dizer assim, geral daquilo que a Ali, vou dizer assim, vou usar essa expressão, produz, realiza, né? E eu vejo assim, dentro do texto que eu li no início, né, das bases da Ali é treinar para que essas coisas aconteçam, para que possa ir e pregar o evangelho a toda criatura, sim, todos os lugares. Porque você falou também de transcultural, e estar na aldeia é transcultural, se falar para venezuelano é transcultural, sim, se falar com haitiano é transcultural, mas também eu sei de pessoas que vão não só geograficamente falando da cidade, da região da cidade, mas para outros países também. Então vi que a questão é ampla, e aí o texto fala de batizar, o texto fala de impor as mãos, curar, enfim, né? A gente sabe que quando nós somos equipados para isso, forjados para isso, nós vamos produzir melhor. Eu me lembro muito bem, na época que eu estava no seminário, e uma fase, eu acho que não lembro se era o meu 2º ano de seminário, e eu fiz um questionamento com o professor, e falei, por que nós estamos fazendo aqui?
com tanta necessidade no mundo, com tantas pessoas precisando ouvir o Evangelho, porque vinham os missionários, faziam os relatórios e tal, e a gente, puxa, tanta gente precisando, que nós estamos fazendo aqui? Não era melhor que a gente fosse, enviasse aqui, na minha sala de aula tinha 60 alunos, se enviasse todo mundo aqui, 60, imagina, e fazer muita coisa. Aí ele pegou e falou o seguinte: olha, eu vou te dar um machado e vou te dar uma quantidade de árvore que você precisa derrubar. Só que o seu machado, ele está cego. Quanto tempo você acha que você vai gastar para derrubar aí 50 árvores? Sim. E 50 árvores, você vai demorar um tempo porque o machado está cego. Talvez você nem consiga derrubar todas as árvores. Então o que você precisa fazer? Você precisa investir um tempo afiando esse machado, para que quando você sair desse tempo que você está investindo para afiar o seu machado, você vai bater na árvore, você vai conseguir derrubar mais árvores com esse machado afiado, e você vai fazer um trabalho muito melhor, com muito mais eficiência, né? Então, de algo que você falou a respeito, não é só espalhar o Evangelho, mas é um Evangelho com qualidade, com discipulado, com realmente crentes sendo transformados. Isso depende muito da qualidade do instrumento, do machado, né? Então, eu entendo que esse é algo precioso na vida da Ali, né, que vai preparar aí, que às vezes demora, você tem que ficar no treinamento, você tem que fazer um curso, você tem que preparar, e às vezes a pessoa não tem paciência para isso. Não, vamos lá que o Espírito vai conduzir. Não é fato, o Espírito vai conduzir, mas quando você tem maior capacidade, ser capacitado com mais qualidade, você vai desenvolver um trabalho que ele vai perdurar, vai ter uma permanência. É muito triste você ver pessoas que ouviram o Evangelho, receberam Jesus, tal, mas não foram instruídos, não foram ensinados adequadamente, e ele daqui a pouco se perdeu todo o trabalho, ou até mesmo ele em si não se perdeu, mas é aquela pessoa que não condiz com a realidade daquilo que nós pregamos, daquilo que nós ensinamos, né? Então, eu quero deixar aqui, você que está aí nos acompanhando, está nos assistindo, né, que você possa ter o interesse de se envolver com isso, né? Às vezes você quer se desperta a se envolver aprendendo, vindo aprender aqui com a Ali, vindo aprender com a equipe toda, né, nos treinamentos, na escola Forja, tem outras atividades, né, como por exemplo, nós vamos fazer junto lá em Campo Grande, em janeiro, um impacto de férias, né, que é algo que vocês também apoiam a igreja nesse sentido. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Só pegando um gancho. Sim, à vontade. Sobre o machado, né? Tem um provérbio que fala isso, sobre afiar o machado, que é a atitude sábia segura o sucesso. Eu não lembro certinho onde fica, mas é um provérbio, né, de Salomão. E eu costumo dizer que aprender sobre missões é só a ponta do iceberg, né? É por isso que na nossa escola tem pelo menos uns 8 módulos são sobre caráter, sobre vida com Deus. De 12 módulos, 8 são Bíblia, caráter, vida com Deus, autoconhecimento, identidade, porque mais do que você saber sobre missões, é você ter estrutura de um missionário, de uma pessoa, de um ministro do Evangelho. Porque muitas vezes os seminários, os cursos, eles focaram muito no saber, né? no conhecimento, mas só o conhecimento sem uma estrutura para aguentar as pressões, para aguentar, para suportar, né, a obra, ele muitas vezes pode não ser tão útil. Ele é válido, mas só o conhecimento sobre língua, por exemplo, você aprender a língua é ótimo, você aprender a cultura é muito bom e é necessário para você pregar o Evangelho. Mas o que a gente tem visto, e até de pessoas que a gente conhece chegando até nós, contando histórias de missionários que foram, mas não tinham caráter, e aí perderam a missão pela falta do caráter, perderam tudo que tinham construído porque caíram em pecado, porque amaram mais o mundo, amaram o dinheiro, desviaram. E aí no fim não apenas estraga a própria obra que eles estavam construindo, como envergonha o nome de Deus e atrapalham os que virão.
né? Atrapalham a obra dos que virão futuramente. Então por isso a gente trabalha muito hoje na Aliança a questão do caráter, da vida com Deus, da vida diária com Deus. E ser missionário, só para terminar esse ponto, eu tenho comigo uma frase que é 1000 para 1000. O que seria 1000 para 1000? Antes eu sempre pensei, poxa, eu vou ser um missionário, né? Quando Deus me falou sobre missões a primeira vez, eu imaginei, vou lá na África, né? Vou me casar, vou para a África, vou ficar lá, tipo, a vida toda, vou construir ali uma igreja, vou evangelizar aquele povo. Então eu tinha só essa visão, ou vou para o Amazonas, mas eu ficava orando e um dia o Senhor assim falou comigo no meu coração: Gabriel, vamos, tipo assim, como se fosse uma suposição assim, se você fosse e ganhasse 1000 pessoas, falasse do meu amor para 1000 pessoas, pregasse para 1000 pessoas, seria muito bom. Mas e se você treinasse 1000 pessoas para pregar para 1000 pessoas? Nós temos 1 milhão de pessoas alcançadas. Então eu tenho isso que é 1000 para 1000. Nós precisamos de missionários, não só os que vão, mas toda uma estrutura, né? Um missionário que vai criar material, um missionário que vai estar intercedendo, que vai fazer a captação de recursos, um missionário que vai produzir, né? Até mesmo para a internet, para atrair novas pessoas. Então hoje nós precisamos de toda uma equipe de missionário, não é só o que vai. Eu acabei desviando do assunto. Qual que era a pergunta mesmo? Rapaz, ficou tão bom que até a gente já foi para outro canto, né? Mas acho que era mais isso. É só a ponta do iceberg. Você aprender sobre missão, a gente está falando sobre seminário, né? Sim. Isso é um conteúdo que qualquer cristão precisa. Saber sobre o mundo, quais são as religiões que tem no mundo, né? Tem vindo tanto imigrante para o Brasil, né? Saber sobre a necessidade. Então, acho que qualquer cristão que faça a forja, ele vai ter um grande proveito, porque não é só sobre missões, sobre outras culturas, mas sobre o nosso próprio povo, sobre a igreja, né? Às vezes, muitos líderes na igreja não têm essa visão, não por mal. Não é por mal, eu não gosto de missões, mas porque chegou para eles da maneira errada. Chegou um missionário que só se preocupava com dinheiro, e a gente sabe que existe, né? Chegou um missionário um jovem missionário que, sei lá, teve um problema com menina na igreja. E aí isso queima os que são sérios, né? Isso atrapalha a obra dos que são sérios, do que tem um trabalho real. Bloqueou, então, né? Acaba... Me lembrei do que tinha falado sobre o apoio que você faz com as igrejas. Inclusive faremos em janeiro lá em Campo Grande um trabalho de apoio à igreja que vai estar começando lá. Sim. Nós temos na verdade um evento chamado Cruzada Wave, né? É um evento assim que geralmente dura de 7 a 10 dias. E nesse evento nós reunimos jovens, tanto a nossa equipe, né, principal, e jovens voluntários de diversas denominações, inclusive das denominações locais. Nós vamos até uma cidade e fazemos um impacto evangelístico. Às vezes a gente faz 3, 4 cidades de uma só vez, assim, tipo, passando de uma cidade, fica 2 dias, 3 dias em uma cidade, vai para outra, mas sempre com a igreja local, para que as pessoas que sejam ganhas para Jesus, elas possam ser recebidas na igreja. Então nós anotamos o nome, né, das pessoas, evangelizamos, falamos Jesus, oramos por cura, oramos para que Deus faça milagres e pregamos em cultos, né, à noite, os impactos evangelísticos mesmo, né? Levamos também, quando nós podemos, alguma questão social, de fazer uma ação, dependendo se for uma cidade onde tem um bairro mais carente. E nisso pregamos o Evangelho, e aí a igreja que nos recebe, né, nós encaminhamos aquelas pessoas para essas igrejas, né, para as igrejas que vão estar ali nos recebendo, que vão estar nos apoiando. Então nós temos muito esse trabalho com a igreja local, né? Eu costumo pensar que as pessoas gostam de dividir as coisas, né? Igreja é isso, organização é aquilo, movimento é aquilo, mas eu acredito que a igreja é um corpo, né? Ela é o corpo universal e invisível de Cristo, né? Então, o que a organização faz é um ministério diferente, mas não deixa de ser igreja também. Então nós estamos sempre caminhando junto com as denominações locais
em um só corpo. Eu não sei se era essa a resposta. Não, é essa a ideia mesmo, das pessoas saberem daquilo que vocês realizam, né? Eu só usei como trampolim, que eu me lembrei do que nós vamos estar, vocês vão estar nos apoiando, né? Vamos estar nessa comunhão, nessa unidade, né? Para o início do trabalho ali de Campo Grande, né? Nós estamos chegando ao final. Eu gostaria assim que você pudesse relembrar, você falou aí das redes sociais, relembrar até mesmo a importância, você citou um assunto, né, que às vezes vem um missionário que está só preocupado em dinheiro, aí queima o filme, né? Sim. E aí o outro que vem é uma dificuldade, porque os pastores tiveram uma experiência ruim, e aquele que realmente tem seriedade, tem caráter, ele tem dificuldade, né? Mas é uma coisa que a missão ela necessita. Né? Então, de repente, se você quiser colocar aí um número de conta, um Pix, às vezes tem alguém que está assistindo, que é tocado pelo Espírito, para ofertar, até mesmo porque se tem uma demanda das atividades que são feitas na aldeia, dos projetos, tem um projeto de perfurar um poço artesiano, tem um projeto de construção de sala de aula para esse reforço escolar. Então, né, o Senhor é que vai tocar os corações e fica à vontade para você colocar as informações aí. Bom, nossas redes sociais, se você quiser, né, nos acompanhar, nós temos até um canal no YouTube, inclusive, que é Aliança de Pequenos, né? Então é tudo Aliança de Pequenos, então é bem fácil, né? Temos também a Escola Forja de Missões no Instagram, né? E a Aliança de Pequenos também no Instagram. Você pode entrar lá, que lá você vai ter toda essa informação. Em nosso site, aliançadepequenos.com, temos também o Facebook, Aliança de Pequenos, e todos ali são nossos projetos, estamos ali para auxiliar você. E se você deseja, né, fazer uma oferta, hoje nós não temos ainda uma conta em CNPJ, estamos abrindo essa conta, mas temos conta aqui individual, mas que é específica para isso. Então, se você desejar fazer uma oferta, temos o nosso Pix, que é 67 984 67 40 50. Se você quiser fazer então um Pix, 67 984 67 40 50, né? Pix celular. Então, esse dinheiro vai ser exclusivo para uso missionário, para uso de alguns dos nossos projetos, seja na aldeia, seja na cidade, de acordo com a necessidade. Mas se você quiser fazer uma oferta específica para algum projeto que temos, pode entrar lá no nosso Instagram, nosso Facebook, mandar uma mensagem, né, que nós vamos estar te respondendo, conversando com você, tirando suas dúvidas. E uma coisa importante é que nós sejamos abertos a conhecer, né? Eu até comentei com o senhor, né, sobre a frustração, né? Esses dias a gente tem conversado que às vezes por causa da frustração, né, muitos líderes, muitos jovens e pastores se fecham, né? Se fecha para o novo, né? Se fecha para às vezes não é nem tão novo, né? Às vezes são coisas que outros também já estão fazendo, mas que não tem visibilidade. E eu digo que se abram, nós estamos aqui para conhecer mais pessoas, nós queremos esse contato com a igreja, com jovens. Então, se você tem essa vontade, fale conosco, estamos aí à disposição de te conhecer, de marcar um café e poder conversar. Glória a Deus. O Gabriel, ele não citou aí, mas ele é filho de pastor, né? E ele faz parte do Conselho de Pastores de Dourados, participa conosco. Ele é um dos membros da UMED, que é a União de Mocidades Evangélicas de Dourados. Então, é uma pessoa séria, por isso que nós estamos com ele aqui, né? Podendo apresentar essa pérola de valor do Reino de Deus, que é a Ali, né? Então, Gabriel, queria te dar aí mais um minutinho para você dar suas considerações finais, né? Bom, é isso, eu agradeço por estar aqui, né? Fico muito feliz por essa oportunidade e para mim é um grande prazer fazer a obra de Deus, né? Com pastores como o senhor, com a igreja, né, de Dourados, não só de Dourados, mas de todo o Mato Grosso do Sul, que tem sido uma bênção para nós, todos esses projetos. E eu acho que é isso, acho que já falei bastante aqui, mas é uma honra e espero que Deus possa te guiar, te mostrar onde Ele te quer nessa geração. Obedeça o chamado que
tem as lutas, mas a vitória é muito grande, a alegria no Espírito é muito maior. Amém, amém. Glória a Deus, chegamos aqui ao final, vamos ter uma palavra de gratidão, de oração ao Senhor, e você possa sim ser motivado por tudo isso que nós compartilhamos aqui, né? E entre em contato, procura de alguma maneira, de alguma forma estar alinhado ou junto aí com esse projeto, com essa missão, em nome de Jesus. Amém? Se você tem uma necessidade que você queira colocar a mão no seu coração, faça isso agora, eu vou orar e vou abençoar a tua vida. Se você tem alguma enfermidade, que o Senhor possa te sarar e te curar agora nesse momento, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós louvamos o Senhor por esse tempo, por esse período aqui. Obrigado, Pai, por cada pessoa que está nos acompanhando, que está nos assistindo. Pai, eu quero nesse momento declarar sobre a vida dessa pessoa que se encontra enferma nesse momento. Eu declaro saúde, eu declaro cura. Pai, declaro que o Senhor já levou sobre si todas as suas enfermidades, pelas suas pisaduras, essa vida, essa pessoa é sarada. Por isso eu ministro a saúde, por isso eu ministro a cura do Senhor sobre a vida dela. No nome de Jesus, Pai, também eu oro por essa pessoa que está abatida, que está triste, frustrada, desanimada, que o toque do Senhor venha renovar, venha animar, venha encorajar e venha despertá-la a cumprir o propósito do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nesse momento nós declaramos a vida do Senhor, o amor do Senhor, a graça do Senhor sobre cada um que está nos acompanhando agora, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus.